Nós abrimos esse segundo bloco do Jornal da Guará falando do noticiário político. A ordem do dia entrou em pauta com a aprovação da lei contra o feminicídio. A sessão plenária começou com o pronunciamento do deputado Bira do Pindaré. Ele destacou a possibilidade de privatização de bancos públicos e dos Correios, o que, segundo ele, pode precarizar o atendimento ao público. Falou também sobre a reforma da Previdência, que o governo federal quer aprovar no Congresso Nacional, o que traria prejuízos aos trabalhadores de todo o país. Então nós precisamos levantar a voz, trazer esse debate para esta casa, porque quem perde com o fechamento de agências dos bancos e dos Correios são os funcionários, mas principalmente a sociedade maranhense e a sociedade brasileira. Na ordem do dia, o principal destaque foi a aprovação da criação do Departamento de Feminicídio, estrutura que vai ajudar no combate a crimes contra mulheres. A proposta, encaminhada pelo governo do estado, vai ajudar a elucidar crimes com mais rapidez. Em relação a essa lei do feminicídio, nós temos uma entrevista com a procuradora da mulher no parlamento, a deputada estadual Valéria Macedo, que falou da importância da aprovação desta lei. Vamos ouvir. Então, está de parabéns o governador Flávio Dino, está de parabéns a Assembleia Legislativa que apoiou com urgência esse projeto, criando o Departamento de Feminicídio. E as mulheres maranhenses há muito tempo sofrem com este mal que precisam realmente cada vez mais ser reforçado, ampliado e combatido. Ainda nessa edição do Jornal da Guará, a gente retoma esse assunto, vamos falar sobre a polêmica lá na Universidade Federal do Maranhão. Mas agora a gente vai falar de política. Quem já está aqui comigo é Marcos Saldanha. Marcos, boa noite. Boa noite, Pascoal. Semana que teve bastante movimentação na semana passada, essa semana também, porque temos assuntos quentes no que diz respeito à política. Eu queria começar, Marcos, falando sobre a questão da lei da terceirização, que foi aprovada na semana passada, lá no Congresso Nacional. Metade dos deputados maranhenses votaram a favor, a outra metade votou contra, Então ficou ali bem equilibrado no placar e tem um pouco de ônus político para quem fosse lançar para 2018, se as pessoas tiverem lembrança, Pois é, essa questão vai influenciar diretamente nas eleições do ano que vem, nós já estamos no processo eleitoral. Eu diria que poderia até dizer que, de repente, a vida do político não está fácil. Mas não posso dizer isso, porque a vida do cidadão, na verdade, não está fácil com esses projetos todos. Não está fácil para ninguém, essa que é a verdade. Então, os deputados e senadores têm uma pauta bomba, como se chama, Lei da terceirização, reforma da Previdência, uma série de coisas que estão tramitando. A própria questão do Uber, que você falou ainda há pouco, são questões importantes que mexem com a vida de todo mundo. Eu acho que mais do que nunca o cidadão precisa, de fato, ter a prática, a educação e a conduta de acompanhar, monitorar o que o seu deputado e o que o senador está votando, está aprovando, está discutindo, porque essas questões você já está aprendendo, como isso está influenciando diretamente. A lei da terceirização é um exemplo disso, quer dizer, essa bancada dividida, o próprio Temer não tendo o apoio que ele esperava, um apoio que possa garantir uma reforma da Previdência, por exemplo, que no meu ponto de vista não é uma reforma, é uma mudança completamente nas conquistas trabalhistas, de fato, é uma nova lei, isso eu acho que claro que tem que haver mudanças, mas eu acho que a mudança é tão grande que não pode se chamar de reforma. Esse é o meu ponto de vista. Então, no caso da terceirização, talvez não pese tanto, mas na reforma da Previdência o peso vai ser muito grande. Então, a população, de certa forma, por conta dos sindicatos, está vigilante nesse aspecto. Então, é por isso que tem essa divisão. E quem vai votar, vai ser votado, vai pedir voto ano passado, vai ter que se justificar em relação a isso. Porque à medida que essas leis vão sendo colocadas em práticas, a população já vai começar a ficar mais atenta. Essas pautas são mais diretas, mas outras que a população conhece mesmo também precisam ser acompanhadas. A reforma da Previdência, como a gente tem frisado bastante, talvez seja a pólvora maior, para eclodir uma explosão muito grande nesse processo todo, nessa discussão toda. Não é o único, como você bem frisou. Tem um outro ponto muito interessante, que aí talvez a população acompanhe menos, que diz respeito da reforma política. Hoje a reforma política ela já recebeu um parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça lá no Senado e está caminhando,
É preciso que se fique atento também para a questão da reforma política, não é isso? Pois é, porque já vai interferir nas eleições do ano que vem. Existem duas comissões na Câmara, né? A comissão que está votando exatamente esse projeto que veio do Senado e uma outra comissão especial de reforma política na Câmara. Então, são duas discutindo a questão da reforma. Então, coligações, por exemplo, é uma coisa que já pode cair, uma cláusula de desempenho dos partidos, a questão da proporcionalidade. Se discute se a gente quer um modelo totalmente o distritão, como se chama, como é os Estados Unidos, ou um misto, como é na Alemanha, ou se a gente quer um voto em lista, como é na Espanha, por exemplo. Então, esse modelo ainda está muito em aberto e vai fazer toda a diferença na forma de você escolher, sobretudo, os deputados do ano que vem. E são eles que estão votando. Então, essa questão precisa ser acompanhada indiscutivelmente pela população. Tem o ponto da reeleição também. Exatamente. A forma que esses deputados serão reeleitos ou outros deputados serão eleitos vai depender do que for aprovado na reforma política. O próprio Rodrigo Maia, por exemplo, defende um ponto de vista de uma reforma parcial e não uma reforma absoluta. Na Câmara Municipal, inclusive de São Luís, já teve discussão essa semana, né? O vereador Pavão Filho, por exemplo, falou que não era a favor do voto em lista, por exemplo, né? Onde você tem uma lista pré-determinada e aí a população votaria, o eleitor votaria no partido e naquela proporcionalidade quem está na lista vai sendo eleito por vez, né? E não mais aquela ideia de quem é votado na legenda, na coligação, vai puxando o puxador de voto. Então isso, por exemplo, vai acabar, se for aprovado o projeto do jeito que está. Então, tudo isso tem um efeito direto. Lei da terceirização, o trabalhador já vai sentir, né? Os trabalhos temporários, agora os contratos, eles são ampliados, a grávida num contrato temporário não tem a mesma garantia. Então, a reforma da Previdência, onde o ministro lá da Fazenda, Plano, falou que o Brasil é um país com uma reforma previdenciária generosa. Eu diria que generosa para o senador, que se aposenta com 8 anos. Pois né? O próprio exemplo do presidente da República, Sim. assim, a gente pode citar diversos outros, mas o presidente da República se aposentou aos 55, Sim. mais ou menos. Era o que a lei permitia, ele não fez nada irregular, dentro do que a lei Sim. permitia. Acumula uma aposentadoria, acumula um salário de presidente, né? Pois Enquanto isso, é impossível até se fazer a desaposentação que foi, né, barrada há tempos atrás no Congresso Nacional. Quem já se aposentou e quiser voltar a trabalhar recebendo, não pode fazer isso, né? Pois é. Mas os políticos acumulam. Acumulam. E é importante que se diga também, quantos ex-prefeitos aí do seu município recebem uma pensão, recebem um salário paga por você, contribuinte? Complicado, né, Marcos? Difícil, né? Bora ver se um dia essa situação toda muda e se a reforma chega efetivamente para reformar algo positivamente para a população, né? Por exemplo, a questão que você falou do Uber e do táxi, né, que foi discutida hoje, inclusive, isso, né, que exatamente. não seja um serviço privado, que haja contribuição. Acompanhe, você precisa saber o que está sendo votado. É isso, então. Marcos, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Jornal da Guará. Eu que agradeço. Boa noite para você de casa também. A gente, então, continua com o Jornal da Guará, né? A gente falou ainda há pouquinho, nós discutimos o assunto sobre a lei do feminicídio. Tinha uma entrevista ainda há pouco a procuradora da mulher falando sobre esse assunto. E você deve ter acompanhado, assim, de uma maneira muito ampla, o problema na Universidade Federal do Maranhão. O que aconteceu lá na UFMA? Lá na Universidade Federal do Maranhão aconteceram muitos casos de assédio, de agressão contra mulheres. E houve muito debate a respeito, principalmente da subnotificação de casos de estupro no Maranhão como um todo. Dentro da Universidade Federal do Maranhão foi estabelecida toda uma discussão para ver o que poderia ser feito para tentar resolver essa situação. A gente vai entrar agora com a repórter Aniele Pimentel. A gente não conseguiu colocar ela aqui na tela. Vamos então com a Aniele, que tem mais informações para a gente sobre esse assunto. Aniele, boa noite. Boa noite, Pascoal. Boa noite a todos. Você deve lembrar que em agosto do ano passado aconteceu a morte de um jovem após uma calorada aqui na UFMA. E tanto a instituição quanto a PM assinaram um termo afirmando que teria segurança dentro do campus, mas não aconteceu. Hoje pela manhã teve protesto, apitaço por conta dos abusos contra os estudantes e agora à noite também, casos esses que estão sendo investigados pela Delegacia da Mulher. Por conta disso, aconteceu uma reunião entre a UFMA e a Polícia Militar.
E foi anunciado medidas para melhorar a segurança na universidade, entre elas a instalação imediata de um posto avançado da Polícia Militar na cidade universitária e o reforço de rondas ostensivas. O Centro de Convenções terá uma de suas salas destinada para a instalação da base da PM. A UFMA implantará projetos de conscientização e políticas públicas voltadas para a proteção da mulher nas dependências da universidade. Ainda segundo a UFMA, o sistema de segurança da universidade, composto por 172 câmeras de videomonitoramento, funcionam 24 horas por dia e ficam armazenadas por até 30 dias. Ainda assim, os estudantes não se sentem seguros, como vamos ver nessa reportagem. Já era 7 horas da noite e os estudantes seguiam em protesto pelas vias da universidade. Tudo para chamar a atenção da reitoria sobre os recentes atos de violência na cidade universitária. A situação das mulheres, que é de extrema insegurança no campus. O campus é mal iluminado, é algo muito simples de ser feito. A reitoria o tempo inteiro faz reunião com a polícia militar, mas eles não pensam em uma estratégia muito simples de segurança, que é aumentar a iluminação do campus. O clima por aqui é de medo. Andar em grupo e evitar lugares desertos tem sido a solução encontrada pelos estudantes. As mulheres são as que mais sentem receio. A gente sente, ontem a gente saiu um pouco tarde daqui, as paradas tudo escuro. A gente ficou realmente com medo, porque no escuro, com quase ninguém passando, como é que a gente iria se sentir assim, seguro, né? E não é para menos. Acabamos de sair de uma campanha de enfrentamento à violência contra a mulher e os últimos episódios aqui na UFMA foram lamentáveis. No dia 31, na sexta-feira, uma jovem foi abusada durante uma calorada. Na segunda-feira, dia 3, surgiu mais uma vítima. A garota foi abordada dentro do ônibus por um homem armado. Antes que ela conseguisse sair do campus, ele a obrigou a descer do ônibus e ela acabou sendo violentada em um matagal. As ações criminosas geralmente acontecem à noite, isso porque as paradas são escuras. A segurança, pelo que deu para perceber, deixa a desejar. Percorremos todo o campus e não vimos nenhum vigilante. A Polícia Militar do Maranhão não é responsável pela segurança que deveria ser privada. Mesmo assim, uma parceria é mantida e a PM trabalha até seu limite, até onde pode atuar. Realmente, como eu falei, é um órgão federal, mas nós estamos ali para apoiar, nós somos parceiros. A hora que eles precisarem de uma emergência, a Polícia Militar está pronta. E essa parte interna, onde fazemos esse policiamento, com certeza abordamos pessoas que entram e saem. Isso já ajuda muito a parte de segurança da UFMA. É isso então, né? Precisamos sempre acompanhar essa situação. Acesse mais notícias no nosso portal guará.com, na tela do 23. Nosso jornalismo volta amanhã às 6h30 com o Bom Dia Guará, com Hugo Reis e Daniela Bandeira. E o JG volta amanhã às 11 da noite, logo após o Jaciene Dias. A todos uma boa noite e até amanhã.